Continuando aqui os nossos estudos, no foco do TRE, Resolução 23456, artigo 147 agora, gente, atenção para o 147. Determina-se o quociente eleitoral, não é consciente não, tá? É quociente, QO, eleitoral, não é coeficiente. Muita gente fala coeficiente, não é coeficiente, é quociente, QO. Dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo número de lugares a preencher, desprezando-se a fração se igual ou inferior a meio ou arredondando-se para 1 se superior. Eu vou ler, depois eu vou mostrar um quadrinho aqui que a gente fez para que você possa entender, certo? E determina-se, agora o artigo 148, né? Atenção, o 147, ele está no Código Eleitoral, é o artigo 106. O que a resolução fez? Copiou o artigo 106 do Código Eleitoral. Já o artigo 148 da resolução copia o artigo 107 do Código Eleitoral, certo? E aí diz o seguinte: determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário. Quociente eleitoral é diferente de quociente partidário, tá bom? Aí aqui diz, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação, desprezada a fração. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação quem tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. Vamos fazer uma pequena explicação sobre isso, para que você entenda, certo? Então aqui você tem o quê? Por exemplo, vê se você está conseguindo enxergar aí, certo? Você tem aqui, em cima, o número de votos válidos, certo? O número de votos válidos, nesse exemplo, seria o quê? 10 mil. O número de lugares são 10. Qual é o quociente eleitoral? É 1000, certo? O quociente partidário, aqui, por exemplo, você tem que ver quantos partidos participaram daquela eleição. Então, por exemplo, aqui, o partido A teve 5.000, não é isso? Dividido por 1000, tá? O partido A você vai dividir por 1000, que é o quociente eleitoral. Qual é o quociente eleitoral nesse nosso exemplo, gente? Não é 1000? Você vai pegar 5.000 e dividir por 1000 agora. Você anote aí, por favor. O que você vai achar? O quociente partidário do partido A. Ou seja, são 5. Qual é o quociente partidário do partido B? 3.000, certo? Que você vai dividir por 1000. São 3. Então o partido A fez 5 vagas, o partido B fez 3 vagas e o partido C teve quantas vagas? Teve uma vaga, né? Teve uma vaga, né? Porque aqui nesse cálculo deu 1910. Só que, na verdade, você vai arredondar isso e ele vai ter o quê? 2 vagas, tá? 2 vagas, tá bom? Então, e o último, que é esse outro partido, ele não teve, que é o partido D, não alcançou o quociente eleitoral. Só pode ter vagas, participar do número de vagas, quem atinge o quociente eleitoral nesse percentual, perfeito? Agora que você fez essas anotações, né, nós vamos também ensinar vocês aqui o seguinte. Nessas anotações, basicamente, seria o seguinte: o partido A fez 5 vagas, o partido B fez 3, pensa assim, o partido C fez 2 e o partido D não fez nenhuma. Vamos pensar dessa forma mais simples, tá? Aí o que diz o artigo 148, parágrafo único? Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação quem tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. O que quer dizer isso? No partido A, você tem que pensar assim, o partido A teve 20 vereadores,
mas apenas 5 vão ser eleitos pelo partido A. Quem são esses 5? Os 5 mais bem votados do partido A. Esses vão ocupar a vaga de vereadores, entendeu? E para ocupar, o que a lei está exigindo? Que esses vereadores tenham no mínimo 10% do quociente eleitoral. Ou seja, não é possível, então, que alguém seja vereador com um voto. Com um voto. Por quê? Porque se exige agora um percentual. Qual é o percentual? 10% do quociente eleitoral. Quem não alcançar esses 10% nem pode ocupar a vaga. Certo? E aí a lei fala tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar, que é o artigo 108. Ou seja, quantos o quociente partidário do partido A indicou? 5, do B, 3, do C, 2, na ordem de votação nominal que cada um recebeu. Perfeito? Então, quem é o mais votado do partido A? Joãozinho. Vai lá, Joãozinho, a vaga é sua. Você alcançou mais de 10%? Pode entrar. Quem é o mais votado do partido B? Pedrinho. Você alcançou mais de 10%? Pode entrar. Você, além de ser bem votado, repara, são 2 requisitos. Além da pessoa ser bem votada, ela também tem que alcançar esse quociente de 10% do quociente eleitoral, certo? Aí vem agora o artigo 149. Os lugares que não forem preenchidos, tá? Vamos imaginar que sobrou uma vaga, né? Preenchidos com a aplicação desse quociente e a exigência dessa votação nominal mínima, porque pode alguém não ter alcançado isso, serão distribuídos mediante outras regras que estão aqui no 109, parágrafo único e 108. 108, parágrafo único e 109. Ou seja, o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação será dividido pelo número de lugares por ele obtidos. Eu vou ler e depois vou explicar no quadro. Mediante o cálculo do quociente partidário mais 1, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência da votação nominal mínima. Será repetida essa operação e, quando não houver mais partidos que atendam às exigências, as cadeiras serão distribuídas para quem tem a maior média. Muito bem. Aqui nós temos outras explicações básicas e que diz: calculada a primeira sobra, na repetição a distribuição das vagas se considerará para efeito do cálculo da média o previsto no inciso 1, etc, etc. No caso de empate entre 2 ou mais partidos, será considerado aquele que tiver a maior votação. Ocorrendo empate na média e no número de votos, prevalecerá para o desempate o número de votos nominais. O preenchimento dos lugares que cada partido ou coligação for contemplado se fará segundo a ordem de votação nominal dos candidatos. Certo? Somente poderão concorrer a essa distribuição os partidos ou coligações que tiverem obtido o quociente eleitoral. Em caso de empate na votação de um mesmo partido, será eleito o candidato mais idoso, quando esse é um critério de desempate. Se nenhum partido ou coligação alcançar, né, o quociente eleitoral, serão eleitos até o preenchimento todos os lugares. Nas eleições proporcionais, serão suplentes dos candidatos todos os candidatos do partido que concorrem isoladamente e os da coligação que não forem eleitos na ordem decrescente. Quer dizer, se ocupou 5 vagas, quem é o suplente? É o 6º lugar bem votado, depois o 7º lugar é o 2º suplente, o 8º lugar é o 3º suplente, vai por aí. Suplente de vereadores e deputados, tá? Muito bem, então vamos aqui explicar no próximo vídeo essa outra parte.